Olá, turma. Vamos sequenciando agora aqui as aulas 5 e 6 para a gente sintetizar um pouco das informações nelas contidas. No que toca à questão aqui de complexo, que é um dos pontos que tratamos aqui, temos que esse complexo, ele vai ter sempre relação, quando a gente falar nesse termo, ele vai ter sempre relação com um número grande de fatores e de elementos que vão se relacionar de algum modo, né? Ou de forma interdependente ou de forma subordinada, vocês vão entender melhor. No campo da economia, nós temos muito essa questão de complexo, porque ela envolve vários elementos ao mesmo tempo e costuma também ter oscilações e desordem em dado período de tempo. A economia ela está dentro de um sistema e, consequentemente, um sistema ele também faz parte de um complexo. É um pouquinho até confuso às vezes para vocês entenderem a princípio. Mas quando a gente pensa na questão do que é um sistema econômico, nós devemos imaginar o nosso próprio corpo humano. Quando você tem uma parte do seu corpo que não está bem, pode ser que você está com uma saúde, como se dizem, uma saúde de ferro, né? Mas uma dor na sua unha, no canto da sua unha, quer dizer, vai atrapalhar todo o andar das demais partes do corpo. A sua concentração não é a mesma, ainda que a dor ela seja uma dor, por exemplo, aqui de cabeça, você desestabiliza todo o corpo. A economia ela tem essa mesma situação, essa mesma relação no que toca a ser um sistema interdependente. Quando um item não está bem, consequentemente os demais itens vão seguindo o mesmo rumo. Olha o que acontece, eu coloquei nesse slide aqui. Se ocorre uma desestabilização, quando tudo se desestabiliza ou uma coisa se desestabiliza na parte econômica de um país, por exemplo, quando a gente tem aí a alta inflacionária, né, aumento de preços constantemente, a perca do valor da moeda nacional e entre outros processos, o que vai acontecer de forma ainda que gradual? Começa a aparecer desemprego, o agravo da situação da pobreza e daí por diante. No campo aqui do sistema econômico, nós vamos ter elementos chamados básicos, os fatores de produção, que nós aprendemos ainda na escola básica. O que é necessário para produzir? Capital, terra, trabalho e conhecimento / tecnologia. E no campo do complexo, nós temos a importância das empresas, daquelas que vão produzir, que vão ofertar dentro desse mercado, dentro desse sistema econômico. Temos também o conjunto, que são as instituições sociais, políticas e jurídicas, que de algum modo vão ajudar também, vão participar do processo regulatório, que vão comprar, que vão ser reais vigilantes aí desse sistema. E por último, os agentes econômicos que nós vamos ter, as famílias, as empresas, governo / Estado, que vão participar efetivamente desse sistema, que são aqueles que realmente vão operacionalizar esse processo. Nessa figura, que eu até trabalhei bem com os meninos na aula online, nós observamos a dinâmica do sistema econômico aí, a relação que existe entre cada um dos agentes. Não vou aprofundar, gostaria até que vocês dessem observado nessa figura. A gente vai colocar como ponto de avaliação essa questão. Dentro desse processo de sistema econômico, nós vamos ter alguns outros sistemas, né? Principalmente o sistema financeiro, onde nós vamos ter operação de mercado de capitais, mercado de crédito, de câmbio, mercado monetário. Nós não vamos aprofundar aqui, mas em algum momento a gente pode estar falando disso também. No contexto do sistema econômico, nós temos a presença da cadeia produtiva. A cadeia produtiva ela vai englobar todas as etapas de uma produção,
Desde, por exemplo, vocês de agroecologia, né, vamos pensar aqui nesse caso, desde o momento que você planta aquele produto, aquele alimento, até o momento que ele chega ao consumidor final e até mesmo a partir do momento que aquele consumidor final ele tem até mesmo atendimento a mais do que isso aqui, tudo isso vai ser considerado dentro da cadeia produtiva, todo momento, todo processo, todas as etapas que vão envolver a produção e a entrega final ao consumidor. Para entender melhor isso que eu acabei de falar, observem essa figura que está no slide 15, para vocês entenderem essa dinâmica aí no caso de uma produção. Temos ainda a cadeia de valor, que vai dizer respeito aqui àquilo que você faz a mais para satisfazer as necessidades do consumidor final, aquilo que você oferece além do produto, desde a embalagem, o trabalho de pós-venda, a entrega daquele produto ao consumidor, tudo isso aqui vai fazer parte da cadeia de valor e vai aumentar também o preço daquele produto, a importância daquele produto, a ideia de valor daquele produto para o seu consumidor final aí. Para concluir, nós temos aqui duas áreas da economia que são de extrema importância, né, para o fundamento desse tipo de conhecimento. A microeconomia, ela vai ser uma área que vai ter a intenção de estudar especialmente os agentes econômicos, famílias, né, consumidores e empresas, no que toca às suas escolhas diante das situações de escassez na economia. Dessa maneira, a microeconomia ela vai explicar situações de comportamento do consumidor, como é que o consumidor, como é que a empresa se comporta diante da questão de formação de preço final, de custo de produção, de demanda, de oferta, de equilíbrio de mercado. A macroeconomia ela vai ter uma visão mais geral dos aspectos que vão envolver a economia. Principalmente é um campo que vai ter maior relação com o agente econômico governo, né, ou Estado. Até mesmo porque nesse campo é que vai se ter aí a preocupação com aspectos de produção, de renda, de despesa, de pleno emprego, de regulação, né, de alguns processos para controlar a inflação e por aí vai. Portanto, essa área ela vai ter enfoque em questões de taxa de câmbio, né, moeda nacional em relação à moeda internacional, na balança de pagamentos, na questão da moeda, da valorização da moeda nacional, políticas fiscais para combater a própria inflação, a inflação em si, a política monetária, tendo ainda envolvimento com as questões de Banco Central, de Produto Interno Bruto, PIB, a questão de poder de compra, fatores que vão ser estudados dentro desse campo que a gente não vai conseguir aprofundar muito, eu imagino, mas que são de extrema importância para qualquer cidadão, qualquer profissional, independentemente da área.